Deixa sua Bíblia aberta aí comigo em João, capítulo 14. Amém. Mas antes eu queria que você fechasse seus olhos por mais alguns segundos, para que eu possa orar mais uma vez por nós. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos por mais essa noite, Pai, pela sua misericórdia e pela sua graça que se renovaram sobre nós, Pai, para que nós estivéssemos aqui. Nós te pedimos perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, mas pedimos que o Senhor continue, Pai, realizando a tua boa obra em nós, Pai, essa constante transformação, Jesus. Nós pedimos, Pai, que nesse momento os céus se abram sobre a sua igreja, Pai. Assim como nós já estamos experimentando algo aqui no Senhor, nós pedimos que seja ainda mais intenso, seja ainda mais real, Pai. E que os seus céus se abram sobre nós, e como foi sobre a vida do teu filho, Pai. Ali o Senhor revele que nós somos filhos, que nós somos amados, e que o Senhor encontre em nós o seu prazer, Pai. Traga essa responsabilidade, essa maturidade, esse entendimento sobre nós como igreja, Pai, para que nós sejamos uma igreja relevante, Pai, para que nós sejamos uma juventude relevante, Deus. Eu oro por essa igreja, Pai, eu oro por cada jovem aqui, por cada pai, por cada mãe, Deus, que está aqui essa noite, para que comece aqui em nós, Pai, em Getsemane Fernão Dias, Pai, uma geração de pessoas que são de fato imersos no teu amor, Pai, que estão, Pai, aprofundando a cada dia mais naquilo que o Senhor tem para nós, Pai, e não uma geração que negocia os seus valores, e não uma geração que negocia os seus princípios, Pai. E de tudo que nós podemos te pedir dessa noite, nós pedimos a sua presença, Pai. Nós pedimos que o Senhor, Pai, continue se fazendo presente no meio de nós, Pai, e que o teu Espírito Santo venha de encontro a cada coração aqui essa noite, Pai. Se existe uma barreira aqui, Pai, entre alguém e o Senhor, Deus, nós ordenamos em nome de Jesus que caia por terra agora, Pai, porque nós queremos conhecer o teu coração, Pai. Nós queremos conhecer, Pai, aquilo que vem diretamente do seu trono, Pai, para que a gente possa não só conhecer, mas experimentar, mas desfrutar disso essa noite, Pai. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha confrontar cada um de nós, venha consolar cada um de nós, e venha, Pai, de fato, transformar as nossas vidas, para que hoje não seja apenas mais um culto, Pai, mas que seja um marco nas nossas vidas, seja um marco nas nossas famílias, seja um marco na história dessa igreja, para a honra e glória do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, o tema desse congresso, dessa conferência, não é só muito interessante e necessário à juventude, mas a toda a igreja. A superficialidade tem sido o mal do nosso tempo, não só para os jovens. A nossa geração, a minha geração, tende a ser uma geração mais superficial, mas isso não é só um problema da juventude. O que você que talvez esteja aqui achando um pouco estranho, um pastor pregar para você assim tão informal, tão jovem, você precisa de entender que você faz parte da geração que me influencia. Você faz parte da geração que influencia cada um dos jovens que estão sentados aqui nessa igreja. E não é porque você não faz mais parte dessa nova geração que você também não tem a responsabilidade de ser alguém que é profundo, de ser alguém que é intenso, de ser alguém que de fato conhece Jesus. Porque o que influenciava as pessoas que passavam por volta de Jesus, a multidão que caminhava com ele, não era só o que ele falava, mas tudo o que Jesus oferecia, ele era. E o grande problema talvez hoje é que a geração que está sobre essa nova geração talvez se limite só apenas ao conhecimento e queira passar o conhecimento. Mas, meu irmão, eu tenho certeza, se você for um pai, uma mãe, um tio, um familiar apaixonado por Jesus, completamente imerso no amor de Jesus, isso vai influenciar a vida daqueles que estão à sua volta.
Então entenda que o tema dessa conferência não é necessário apenas a juventude, mas é necessário a igreja cristã brasileira, a igreja que se reúne nos confins da terra. Jesus nos chamou a ser não pessoas superficiais, mas pessoas que de fato experimentam aquilo que Ele nos chamou para ser e viver. Jesus não chamou a gente para ser uma geração daqueles que conhecem e se tornam apenas meros cientistas. Se você é um conhecedor, você tem ciência de algo, você é um cientista. Mas aqueles que vão mudar as suas famílias, as suas igrejas, os seus bairros, a sociedade, são aqueles que conhecem e experimentam. São aqueles que são capazes de influenciar pessoas por aquilo que você vive, por aquilo que você é. Por isso eu queria ler, antes da gente ler os versículos, um texto do Richard Foster, quando ele escreve um livro sobre disciplinas espirituais, sobre profundidade, que ele fala o seguinte: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual. A necessidade desesperada de hoje não é de um número maior de pessoas inteligentes, nem de pessoas talentosas, mas de pessoas com profundidade. E o que nós leremos aqui e falaremos hoje é sobre como viver essa profundidade, como vivermos imersos. Eu queria que você acompanhasse comigo João, no capítulo 14. Nós leremos a partir do versículo 15, que diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Versículo 25: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Amém? Eu queria que você fosse um pouco mais adiante comigo no livro de Atos, no capítulo 2. Na verdade, nós leremos primeiro o versículo 8 do capítulo 1. E meu amigo, o que nós lemos aqui foi tempo antes da ascensão de Jesus. E ali Jesus promete o Conselheiro, Ele promete o Espírito da verdade, aquele que nos direcionaria e nos lembraria tudo aquilo que Jesus falou e fez. Agora Ele nos mostra que existe uma continuidade depois da sua entrega, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, haveria uma continuidade que seria por meio do Espírito Santo. E então em Atos, no capítulo 1, versículo 8 diz:
mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele não somente agora promete o Espírito Santo, mas Jesus nos mostra que nós receberíamos poder quando o Espírito Santo viesse sobre nós. Ele não só fala que agora a gente teria um conselheiro, um consolador, ou seja, diante daquilo que nós precisamos saber e entender a respeito da vida, nós teríamos alguém que nos direciona, mas ele fala: vocês receberão poder, e vocês serão agora minhas testemunhas, porque vocês terão o Espírito Santo. E aqui a palavra começa a nos mostrar que a igreja tem um caminho a ser seguido após a vida de Jesus. Mas o grande problema talvez seja que nós não entendemos essa promessa acerca do Espírito Santo. A gente não entende a função e o papel do Espírito Santo nas nossas vidas, e nós caminhamos sobre aquilo que a gente acha que é certo, e nós caminhamos sobre aquilo que a gente acha que é bom, e nós chegamos a um grande problema como igreja. Certa vez um pregador disse que se tirassem o Espírito Santo da igreja, 80% das coisas que a igreja faz continuariam sendo feitas. Isso é um problema. Se você não entendeu, deixa eu te explicar. Se hoje o Espírito Santo fosse tirado da igreja, ou seja, aquele que Jesus prometeu como conselheiro, aquele que Jesus mostrou que seria aquele que nos direcionaria, nos lembraria o que ele fez e falou, se ele fosse tirado da igreja, a igreja continuaria fazendo o que ela está fazendo. Isso significa que talvez nós estamos vivendo igreja sem sermos direcionados pelo Espírito Santo, sem vivermos aquilo que ele chamou a gente para viver e fazer. Porque no meio do caminho a gente começou a se deparar com aquilo que a gente acha que é certo, com aquilo que a gente acha que é bom. E sabe qual que é o resultado disso, irmão? O que a gente está vendo hoje na nossa sociedade. Porque talvez há anos atrás, enquanto a gente precisava de ser uma igreja que buscava ser conduzida pelo Espírito Santo por profundidade, a igreja discutia coisas que não têm utilidade. A igreja discutia coisas que são rituais, que são coisas externas, que são superficiais. E o que a gente acha um absurdo hoje é o parto de algo que estava sendo gerado há muito tempo, mas a igreja não se posicionou lá atrás. E graças a Deus hoje a igreja tem se levantado para se posicionar, mas se isso fosse antes, nós teríamos você, eu, posicionados corretamente na sociedade, para que os nossos filhos dentro das escolas não fossem ensinados acerca de uma libertinagem, de um liberalismo. Você é o que você quiser, você escolhe o sexo que você vai ter, e não os princípios que Jesus fez, falou e nos disse que viveríamos através do Espírito Santo. Porque talvez a nossa discussão há anos atrás era irrelevante, e hoje a gente está vendo o resultado disso. Por ser uma igreja que talvez age, pensa e fala sobre tudo aquilo que a gente acha que é bom, a gente acha que é certo. E antes da gente dar continuidade à leitura desses versículos, eu queria te lembrar que toda vez que eu falar sobre discípulos, eu falo sobre eu e você. Toda vez que eu falar sobre igreja, eu falo sobre nós. Porque Getsemane Fernão Dias é uma instituição. Igreja Batista da Lagoinha é uma instituição. Eu e você somos igreja, porque a palavra afirma que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu e você somos igreja. Sabe aquela frase, o mundo está entrando na igreja? É porque o mundo talvez esteja entrando em nós. Sabe quando você aponta um problema na igreja? É
porque você é humano e também é um problema. Mas ao invés de você se levantar como resposta, você se levanta como alguém que aponta um problema. E aí acaba caindo nas costas dos nossos pastores, porque eles são responsáveis pela igreja, pela instituição, mas você é a igreja. O problema é que talvez eu e você não entendemos que a gente precisa de ser guiado por aquele que Jesus disse que nos guiaria, que nos mostraria o caminho, a direção, e a gente continua batendo cabeça, a gente continua tendo dúvida, questionamento, porque a gente ainda não entendeu, que não tem a ver com o que a gente pensa, com o que a gente acha, com o que a gente pode fazer. Ele fez, Ele falou, e agora Ele quer fazer por meio de nós, através do Espírito Santo. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Tem a ver com que a gente entenda o propósito do Espírito Santo que precisa de ter na minha e na sua vida, e consequentemente na vida da igreja. Eu queria que você acompanhasse comigo Atos 2, que diz o seguinte: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Essa é a realidade de uma igreja que começa a ser cheia do Espírito Santo. Eles começaram ali em Atos a se reunirem como igreja. E o que foi mais engraçado nesses versículos é que o povo não entendia aquilo que a igreja estava vivendo, mas isso não era suficiente para fazer com que eles parassem. O grande problema é quando quem está lá fora começa a entender o que a igreja está vivendo. Porque quando a gente leu sobre a promessa do Espírito Santo, Jesus fala que isso seria dado a nós, Ele se revelaria a nós, mas não ao mundo. Ou seja, Jesus nunca disse que o mundo vai entender o que a igreja está vivendo. Errado é quando o mundo começar a entender o que a igreja está fazendo, o que a igreja está vivendo. Jesus nunca disse para nós como igreja que nós precisamos de ser maioria, sermos aceitos. Mas Ele fala sobre sermos sal da terra, luz do mundo. E você sabe que para a gente temperar uma peça de carne, você nunca vai precisar da mesma quantidade de sal que você tem de carne. Pouco sal para muita carne já é necessário para se temperar. Você e eu não precisamos de ser maioria para influenciar o mundo. Você e eu não precisamos de ser maioria para salgar o mundo. A gente só precisa de viver uma realidade que o mundo não entenda. E
que a gente flua de fato na promessa que Jesus falou sobre nós, aquilo que Ele de fato nos direcionou. E no começo, no livro de Lucas, nos Evangelhos, Jesus fala que se fôssemos levados ao sinédrio, que se fôssemos levados à autoridade, a gente não precisava se preocupar com aquilo que a gente iria dizer, porque o Espírito Santo nos daria as palavras certas. O Espírito Santo seria aquele que iria nos conduzir. Eu queria que você fosse comigo agora em Atos 4, para a gente ler os últimos versículos. Eu não vou ler o capítulo 4 inteiro, mas você tendo tempo hoje na sua casa, eu queria que você pudesse ver quando Pedro e João são entregues ao Sinédrio. O Sinédrio representa hoje o que seria o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. E naquela época, as maiores autoridades, os mais doutos, eles faziam parte do Sinédrio. E quando Pedro e João são entregues, porque Pedro, após os versículos que a gente leu no capítulo 2, ele começa a pregar e 3.000 pessoas se entregam a Jesus, se convertem ao cristianismo. E agora eles são entregues às autoridades. E no versículo 13 do capítulo 4 vai dizer o seguinte: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu quero repetir para você o versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Sabe o que isso significa, irmão? Que Pedro e João eram pessoas como a gente, pessoas comuns e iletrados. O que significa iletrado? Que não tinham as instruções acadêmicas da época. Eles não passaram pelas escolas, eles não passaram por todo aquele ensino que os mestres da lei e os fariseus tinham na época. Eles eram homens comuns e iletrados, mas agora eles tinham coragem. Eles eram homens comuns e iletrados, mas agora a marca deles era: eles estiveram com Jesus. Eles estiveram com Jesus. E será que quando as pessoas olham para as nossas vidas, para as nossas famílias, será que as pessoas afirmam isso a nosso respeito? Essa é uma pessoa comum, mas ela esteve com Jesus. Será que a gente tem vivido essa realidade de não viver uma vida sobre nós, mas sobre sermos cheios do Espírito Santo, e agora a gente poder transbordar isso a ponto de que as pessoas falem: essa é uma pessoa que esteve com Jesus? A realidade da vida dela é muito diferente daquilo que a gente está vivendo. Não é possível. A única resposta é: ele esteve com Jesus. E sabe, meu irmão, se você voltar em João no capítulo 20, versículo 19, mas eu preciso de fazer isso, mas se você estiver anotando, anote. João capítulo 20, versículo 19, a palavra vai dizer que os discípulos, após a ascensão de Jesus, eles estavam trancados e com medo. Eles estavam trancados e com medo. E a gente acabou de ler no capítulo 4 que Pedro e João foram entregues às autoridades, ao Sinédrio. E aí eles começam a dizer todas as realidades que eles haviam vivido com Jesus, quem Jesus era, o que ele significava, e simplesmente eles saem andando e deixam as autoridades para trás. Eles não precisam de falar mais nada, porque simplesmente aquilo que eles haviam vivido com Jesus era capaz de calar a boca daquelas autoridades.
de eles serem liberados por aquelas autoridades, porque não há quem conteste alguém que de fato viveu algo com Jesus, que viveu uma realidade com Jesus, porque as pessoas conseguiam ver isso através da vida deles. Mas em João no capítulo 20, versículo 19, os mesmos discípulos estavam trancados e com medo. E antes mesmo de Jesus se entregar, esse mesmo Pedro, você lembra dele? Que negou Jesus? Esse mesmo Pedro, agora cheio do Espírito Santo, ele prega e 3.000 pessoas se entregam. Porque quando pessoas comuns e iletradas são cheias do Espírito Santo, elas vivem realidades extraordinárias, que vai além daquilo que a gente pode entender, além daquilo que a gente pode compreender. Porque agora elas vivem como de fato testemunhas de Jesus. E foi isso que Jesus disse quando ele promete o Espírito Santo: vocês receberão um conselheiro e serão minhas testemunhas. Porque agora vocês viverão não aquilo que vocês querem viver, mas aquilo que eu quero que vocês vivam. E mesmo que eu não esteja fisicamente fazendo parte do seu cotidiano, é o Espírito Santo que vai te direcionar a isso. E esses homens antes estavam transtornados, com medo, mas agora eles transtornavam o mundo. E sabe qual é o problema, irmão? É que a gente fica com medo do mundo. A gente deixa o mundo calar a gente demais, porque a gente não vê uma resposta na política igual a gente queria. A gente não vê uma resposta na nossa educação, na nossa saúde como a gente queria. A gente não vê uma resposta nas faculdades, escolas do nosso país como a gente queria. E isso nos dá medo. Mas aqueles que eram cheios do Espírito Santo, eles não eram transtornados por aquilo que o mundo estava vivendo, mas eles transtornavam o mundo. Eles agora de fato que influenciavam as autoridades, que mostravam ao povo quem eles eram, porque eles estavam com Jesus. E o Pedro, que era um covarde, agora era um gigante, porque ele estava cheio do Espírito Santo, porque ele vivia algo que transparecia às pessoas: eu estive com Jesus. Eu estive com Jesus. E não era pelo que ele falava. As pessoas falaram: eles estiveram com Jesus. Mas a gente se limita a dizer: eu sou cristão, eu sou discípulo. Enquanto os primeiros cristãos, eles foram reconhecidos. Cristão não foi um título que a igreja criou para quem segue a Jesus. Cristão foi um título que as pessoas que reconheceram aqueles que se pareciam com Cristo. Mas a gente segue dizendo ser como Cristo era, sem ser quem Cristo era, sem ser esse exemplo que Ele nos deixou, e que por meio do Espírito Santo isso seria possível. Mas o problema é que quando a gente não consegue ser quem Jesus era, a gente desiste. Mas a palavra nunca te chamou para ser quem Jesus de fato era, porque você, como eu, é pecador. Você, como eu, tem as suas limitações. Mas Ele te chama a um processo, e a gente precisa de fazer parte desse processo. E a gente precisa de vencer etapas. E talvez o que você esteja vivendo hoje é desanimador, é triste, angustiante, mas é uma etapa que precisa de ser vencida. E todo o processo tem como fim revelar um propósito. Porque não tem a ver com o processo, mas tem a ver com o que está lá no final do processo. E Jesus foi alguém que passou por processos. Quando Jesus, em Mateus no capítulo 3, ele é batizado, já tinham se passado 30 anos. Porque ele viveu processos, ele viveu etapas. E aos 30 anos ele passa por mais uma etapa, que ele se submete a um batismo pelas águas. E ali ele encara a sua humanidade, porque Jesus não tinha pecados. E o batismo ele significa o quê? Eu sou pecador. Naquela época eles confessavam
confessavam os seus pecados antes de serem batizados, para que na água, simbolicamente, eles fossem purificados. Você desce, os seus pecados ficam ali e você levanta purificado, fazendo parte do batismo, que é um símbolo da sua fé. E Jesus naquele momento ele passa por mais uma etapa que é: eu encaro a minha humanidade, eu encaro a minha missão, eu mergulho nas águas de batismo com os pecados da humanidade. E ele desce as águas e ele sobe das águas sem nenhum pecado, mas carregando o meu e o seu pecado, porque ele viveu processos. Ele aceitou a sua missão, ele aceitou a sua humanidade. E quando ele se levanta, os céus se abrem sobre ele. E a gente, quando busca uma vida imersa, a gente acha que tem a ver com algo que é superficial, que é sentir arrepios. Se eu não sentir um arrepio, se eu não sentir algo diferente, o culto não valeu de nada. A minha realidade não mudou. E o batismo nas águas, meu irmão, é essencial, é necessário, faz parte da etapa de um cristão, mas ele é superficial. Por isso que a palavra fala que nós seríamos batizados nas águas, mas viria alguém que era maior que João e nos batizaria com espírito e com fogo. Você se lembra desses versículos? Porque a água não é capaz de tocar o seu coração, a água não é capaz de tocar o seu caráter, mas o Espírito é. O Espírito é. E por isso que como uma pomba o Espírito Santo desce sobre Jesus Cristo. Sabe por quê? Eu e você, como afirmamos que somos discípulos de Jesus, a gente tem um mestre, a gente tem alguém que nos ensina. E graças a Deus nós não servimos a um Deus que nos oferece algo sem ser, que fala algo sem que Ele tenha sido, sem que Ele tenha passado por isso. E você acha que você está cheio de problemas, mas Jesus, sendo 100% Deus, Ele tinha que ouvir que Ele era um beberrão, que Ele andava com publicanos e com pecadores, e tinha que passar por processos a qual eu e você passamos, mesmo sendo Deus. Porque ele aceitava a sua missão, a sua humanidade. E naquele momento ele começa a carregar a humanidade sobre as suas costas, sobre a sua cruz. Mas o Espírito vem como pomba sobre ele. E ali então os céus se abrem. E é o que a gente pede tanto, que os céus se abram sobre nós, para que a gente viva uma experiência com Deus. Só que quando os céus se abrem sobre Jesus, irmão, há ali uma responsabilidade. Há ali algo que a nossa geração superficial não entende e não se submete. Para que os céus se abrissem sobre Jesus. E o que a gente precisa de quebrar na nossa mente, no nosso coração, é que Ele era Jesus, por isso Ele conseguiu. Não. Ele se submeteu à imagem do homem pecador, é o que Paulo afirma nas cartas dele. Ele se fez homem como eu e você, para nos mostrar que era possível. E ele nasceu, cresceu, foi entregue e morto, e ressuscitou o terceiro dia sem pecados. Aleluia. Para mostrar a nós que é possível. E naquele momento, quando os céus se abrem sobre Jesus, antes ele precisou entender qual era a sua missão. E ele chega para João e João fala: você vem a mim sendo que você deveria me batizar? Sendo que eu não sou digno de desatar as suas sandálias? Ele fala: João, por enquanto vai ser assim. Jesus se submetendo à sua missão, à sua humanidade. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso maior exemplo. E quando Ele se submete, Ele é batizado. E quando Ele se levanta, aí o céu se abre. Porque Ele se submeteu primeiro a uma missão. Ele entendeu primeiro aquilo que o Pai tinha chamado Ele para viver. E quando os céus se abrem, Deus diz: esse é o meu Filho amado, a quem me comprazo, a
Quem está ao meu prazer? A alegria da minha vida. Esse é o meu filho amado, escolhido, marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Ou seja, primeiro Deus fala que Ele é filho, identidade, e depois Ele revela: agora o meu prazer precisa de estar em você. E quando Jesus é tentado no deserto, Ele não é tentado acerca da identidade dele. Você é filho ou não é? Você não é filho, essa não é a sua missão, não. O diabo tenta ele, já sabendo que ele é filho, porque a obediência de Jesus revela a identidade dele, revela quem Deus tinha chamado para viver aquela realidade. Mas a gente não entendeu ainda a nossa missão, a gente ainda não entendeu a nossa identidade, a gente ainda não sabe que a gente é filho, que a gente é amado, e agora a gente precisa de viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. E é por isso que a gente se entrega aos nossos medos, à nossa angústia, e os divórcios dentro da igreja é a mesma porcentagem que fora da igreja. E a depressão dentro da igreja acontece como fora da igreja. Porque a gente ainda não entendeu a nossa missão, se submeteu a ela, entendeu que a gente é filho, que a gente é amado, e agora a gente precisa de viver algo extraordinário, sendo direcionados pelo Espírito Santo. E uma igreja sem Espírito Santo, meu irmão, é só mais um ajuntamento de pessoas. Sabe quando você passa na rua e vê um tanto de gente junta? Assim é a igreja sem o Espírito Santo. É um monte de gente sem relevância alguma. E sabe qual é o meu maior medo? Porque eu acompanho de perto, por ser pastor, por estar na vida da igreja, e por às vezes Deus me dá o privilégio de ir em outras igrejas, em outras cidades, e ver que a cada esquina uma igreja se abre. E a cada mês nós temos milhares de pastores, mas a relevância da igreja não cresce conforme o número de igrejas que são abertas. A relevância da igreja não cresce à medida que o número de pastores cresce, à medida que o número de cristãos cresce. Porque um pastor sem o Espírito Santo não é nada. Um cristão sem o Espírito Santo não é nada. Uma igreja com muitas pessoas sem o Espírito Santo é só mais um ajuntamento de pessoas. E a realidade que eu quero que você entenda hoje, como eu entendi através dessa palavra, é que nós não podemos mais caminhar sem estarmos imersos no propósito, na missão que Deus nos chamou a viver. E faz parte disso termos uma vida completamente submetida ao Espírito Santo, para que a gente alimente mais aquilo que Deus tem para nós do que os desejos e as vontades da nossa carne, que a gente tanto afirma estarem crucificadas com Cristo, mas a gente carrega ela todos os dias, por onde quer que a gente vá, pelo que a gente fala e pelo que a gente faz. E o que eu queria te lembrar é que Pedro e João, como eu disse, eram homens comuns e iletrados, não tinham se formado nas escolas da época, não tinham os cargos oficiais, os currículos que eram necessários aos olhos do povo, mas eles tinham o Espírito Santo, e isso era suficiente. E o que eu quero que você entenda hoje é que pessoas comuns, mas cheias do Espírito Santo, podem viver coisas extraordinárias, podem viver coisas novas. Sabe, irmão, eu passei por tantas coisas na minha vida, e a única vez que eu vi as coisas mudarem na minha família, na minha vida, foi quando eu me submeti àquilo que Jesus me chamou para ser e fazer. Sabe, irmão, eu não tinha relacionamento com meu pai. Eu não tinha relacionamento com meu pai. Eu trabalhava com meu pai na empresa dele,
E a gente cumpria o mesmo horário ali na empresa, e na hora de ir embora, meu pai pegava o carro na empresa e ia para casa. Eu pegava um ônibus e ia para casa, porque eu não conseguia ficar dentro do mesmo carro que meu pai. E eu contestava o meu pai. Eu machucava o meu pai com as minhas palavras, porque eu parava na porta da sala do meu apartamento, da casa dos meus pais, e eu apontava para ele, eu falava assim: você não merece a família que você tem, você não vale nada. Porque eu via o meu pai agredindo a minha mãe, eu via meu pai um alcoólatra, eu não conseguia ter relacionamento com meu pai. E eu contestava o meu pai, eu jogava isso no peito dele, eu jogava essa responsabilidade para ele. E sabe quando meu pai começou a mudar, irmão? Quando ele começou a ver que eu estava vivendo uma realidade na minha vida com Deus. Quando eu comecei a viver um relacionamento com o meu verdadeiro pai, o meu pai aqui começou a ser influenciado por esse relacionamento também. A minha família começou a ser mudada por esse relacionamento também. E hoje o meu pai é um dos meus melhores amigos. Hoje o meu pai é um dos meus melhores amigos. E mais do que isso, se você for todo domingo às 10 horas da manhã, não vai sair aqui da igreja, não tem culto aqui de manhã, pastor, domingo 10 horas? Não, então, um dia que não tiver, você vai lá na Savassi conhecer, e você vai encontrar meu pai lá. Ele é um dos líderes da diaconia da nossa igreja. Eu já vi a minha mãe chamando a polícia para o meu pai. Eu já vi a minha mãe procurando meu pai em hospitais, em delegacias, porque ele não chegava em casa, porque ele estava bebendo. Hoje eu sei onde encontrar meu pai. Hoje eu tenho o amor do meu pai, e ele tem o meu amor. Mas isso tudo quando eu me submeti a essa missão. Tudo isso quando eu entendi que eu era filho, que eu era amado, que agora eu precisava de viver uma nova realidade, uma vida completamente guiada, uma vida completamente submissa e imerso no Espírito Santo. E o que eu te convido hoje, irmão, é que você não seja apenas alguém que conhece, mas alguém que experimenta, mas alguém que vive uma realidade extraordinária de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. E sabe por quê? Em Atos 2 o Espírito vem sobre a igreja? Porque quando Jesus estava naquela cruz, por causa do meu e dos seus pecados, ele diz o seguinte: está consumado. E os véus se rasgam. E eu e você hoje temos o livre acesso à presença de Deus por meio do Espírito Santo. Aleluia. E cabe a nós hoje, de fato, estarmos imersos naquilo que Ele nos chamou para viver por meio do Espírito Santo. Jesus não te chamou para caminhar sozinho. Ele não entregou a você um desafio que você não vai suportar, que você não vai aguentar, irmão. Meu propósito aqui hoje é tirar o peso das suas costas que você carrega por achar que está sozinho, por achar que está pesado demais. Irmão, Deus te submeteu a uma missão que você consegue cumprir, que você está passando por uma etapa, por um processo, mas que existe um propósito. O problema é que eu e você estamos tentando com a nossa própria força, com o nosso próprio entendimento, enquanto a gente precisava estar se voltando ao nosso relacionamento com Ele, a sermos completamente guiados pelo Espírito Santo. Essa vai ser a diferença. Essa vai ser a diferença de como você vive os seus desafios. Irmão, você não vive problemas, você tem vivido desafios. Você não faz parte desses problemas. É uma etapa na sua vida que vai ser vencida e você vai experimentar um propósito. E você vai entender a sua missão, aquilo que Deus te chamou para viver.
isso, irmão? Porque a gente não quer. Porque as coisas de Deus não são tão visíveis e rápidas como a gente espera que elas sejam. E a gente tenta fazer de uma forma que a gente consiga ver. Eu quero que no final você me mostre na palavra onde Jesus te chamou para ver. O que eu me lembro é quando Ele nos chama a crer. A gente não precisa de ver. A gente não caminha por vista. A gente não caminha pela nossa própria força. Precisa ser por meio do Espírito Santo. Precisa ser uma vida completamente submissa a Ele, para que Ele nos direcione, para que Ele nos ajude a vencer essas etapas, para que a sua vida seja completamente transformada e, consequentemente, a sua família. E aos jovens, as suas escolas vão ser alcançadas por você, quando você se submeter à missão que Jesus te chamou por meio do Espírito Santo. A sua faculdade, a sua identidade está em Deus, e Ele te chama de filho, escolhido e marcado pelo amor dEle. Aquele em quem Ele encontra alegria, prazer. É isso que Ele fala a nosso respeito. Por isso que sempre quando a palavra vai falar sobre sacrifícios, seja no Antigo ou no Novo Testamento, Ele fala: não adianta, você me adora com os seus lábios, mas o seu coração não está em mim. E quando Ele fala em Romanos 2 sobre sacrifícios, antes Ele fala sobre misericórdia. Sabe o que significa misericórdia no hebraico? Amor fiel, amor firme e leal, um relacionamento onde alguém se entrega por outra pessoa. É para isso que Jesus está te chamando hoje. Desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, Jesus está te chamando a um relacionamento. A história de Gênesis capítulo 1 até hoje, Deus te chama a um relacionamento. Deus trabalha há séculos e séculos te chamando a um relacionamento. Mas a gente enxerga como algo que a gente pode fazer, e é por isso que é pesado. Porque a gente acha que a gente pode fazer alguma coisa pelo marido que ainda não está na igreja, pela esposa que ainda não está na igreja, pelo filho, por quem seja. Porque a porta do emprego ainda não foi aberta, a promoção ainda não aconteceu, a faculdade eu ainda não consegui, porque a gente acha que a gente tem que fazer, e pode fazer algo. Não. Aquilo que a gente poderia fazer foi feito por Jesus Cristo. Hoje precisamos de correr